Muito boa tarde. Foi com muito agrado que participámos nesta sessão que teve lugar aqui no Infarmed, em que podemos recolher também, digamos, as últimas abordagens e as últimas análises que se fizeram sobre a evolução da epidemia. Julgo que estas informações foram muito úteis, precisamente para começarmos não necessariamente a fazer cenários impossíveis, mas começar a construir saídas que sejam saídas pertinentes. E nessa perspectiva, tal como o Presidente do PSD já tinha dito, a nossa disponibilidade é total para colaborar com o Governo, em especial, neste caso, relativamente às medidas que se podem começar a antever para o próximo mês de maio, no que diz respeito à reabertura das escolas e com todo o tipo de atividades que se relacionam ou que decorrem da própria abertura das escolas. Nós entendemos que ainda é um pouco cedo para saber se vai ser numa data A ou numa data B, e isto por uma razão simples, é que a escola envolve não só grupos de pequeno risco, como sejam os mais jovens, mas envolve grupos de alto risco, como seja o caso dos professores ou dos funcionários. Como se sabe, metade do corpo docente que está neste momento no sistema educativo tem pelo menos 50 anos, e, portanto, isso torna-o, digamos que, uma vítima potencial, precisamente, dos efeitos de contágio. E, portanto, nós entendemos que todo o cuidado é pouco, não vale a pena nós estarmos a antever, com um mês de antecedência, coisas que nós não sabemos como é que vão desenvolver-se, e, nessa perspectiva, a posição do PSD, que tentará, de certa forma, transmitir amanhã ao Sr. Primeiro-Ministro, será de algum cuidado e alguma capacidade de podermos mitigar os impactos negativos que uma medida destas poderá ter. Nessa perspectiva, penso que estamos à vontade, na perspectiva de que em maio o Sr. Primeiro-Ministro disse que queria anunciar, não disse o que é que ia fazer, como é natural. E, portanto, temos tempo. E é com esse tempo que nós devemos ter uma atitude que seja uma atitude responsável e medidas que sejam progressivas, bem ponderadas, bem estudadas nos seus impactos e que têm que ser, obviamente, também equilibradas entre aquilo que é a necessidade de voltarmos a uma vida normal e aquilo que é, digamos, os condicionalismos de reabrir novamente as escolas. E, portanto, julgo que da parte do Ministério da Educação já existirá um conjunto de orientações, mas nós precisamos também de um conjunto de medidas relativamente, digamos, a soluções alternativas para assegurar, pelo menos parcialmente, a aprendizagem dos alunos. Estou à disposição. Sr. Professor, entende que os apoios que vigoram ainda no caso das creches, mas que estão suspensos nos restantes níveis de ensino, devem ser retomados perante esta quase inevitabilidade de continuarem fechadas as escolas? Não, eles devem ser retomados em sede da própria reabertura dos próprios estabelecimentos, desde que haja condições para que eles possam funcionar, então nessa altura aplicar-se àquilo que está previsto no próprio Orçamento do Estado, não é? Portanto, não vamos antecipar uma situação dessas, não é? Eu estava a perguntar os apoios aos pais que têm que ficar em casa com os filhos. Eu sei. É que precisamente esses apoios são dados para a frequência dos estabelecimentos. E não é um suporte tipo abono, precisamente para os pais. E, portanto, como é um subsídio à frequência, dado que é um cheque para a frequência de estabelecimentos, se os estabelecimentos estão fechados, eu acho que deveríamos aguardar um pouco relativamente a isso. Ainda há mais uma questão para David Justino. Discurso cauteloso do PSD, se, perante aquilo que foi dito pelos especialistas de saúde pública, se podem ser encontradas outras soluções para se concluir... Sim, eu acho que já deviam estar equacionadas e, aliás, devo dizer que da parte do PSD nós já elencámos um conjunto de medidas indispensáveis para essas soluções alternativas ao regime presencial. E, nesse sentido, estamos municiados. Não os anunciamos,
precisamente porque entendemos que elas devem chegar ao Governo como contributos para que se possam encontrar boas soluções. Mas já as sabemos, já as identificamos, quer dizer, é possível, por exemplo, relativamente às avaliações, relativamente aos exames, relativamente, por exemplo, aos meios de comunicação, nomeadamente em regime presencial e, neste caso, regime não presencial, portanto, à distância, quer através da televisão, quer através de videoconferência. Portanto, temos isso identificado. Agora, nós sabemos, e temos aqui uma limitação, é que a maior parte do parque informático das escolas está obsoleto, não é? Pelo menos na maior parte das escolas que eu conheço. E, aliás, o próprio último inquérito que foi feito relativamente, digamos, ao parque informático, permite dizer que não há meios disponíveis. Portanto, tinha que haver reforço de meios e, acima de tudo, permitir que todos os alunos tenham acesso a esses meios, mesmo aqueles que eventualmente não tenham essas condições, que da parte das escolas existissem recursos para que pudessem disponibilizar aos alunos para poder aceder precisamente a essas formas alternativas de aprendizagem. Se há risco, perante a falta de meios, eu espero que não seja por essa razão. precipitação na abertura dos estabelecimentos de ensino. Não podemos pôr o princípio da saúde pública sujeita, digamos, a custos de oportunidade relativamente aos meios. Muito obrigado.